Os viajantes, ao chegarem à pequena Itaporanga, no interior de São Paulo, estado de São Paulo, primeiro avistavam as torres do mosteiro cisterciense, o edifício mais alto e imponente da cidade. Depois comprovavam a simpatia e o acolhimento do povo, tão aparente quanto o potentoso mosteiro. Para arrematar, podia desfrutar a delícia dos pães caseiros oferecidos pelos monges cistercienses. Aliás, o que se dá até os dias de hoje. Na localidade denominada Bairro da Onça, em Itaporanga, entretanto, a coisa andava um pouco exagerada. Bolas de luz apareciam do nada, clareando tudo por onde passavam, e as pessoas comentavam impressionadas sobre a progressão desses episódios. Assim me contaram de Jorge Facuri, que escreveu várias obras. Aliás, eu não vou falar da beleza da leitura de Jorge Facuri, vou falar diretamente com o escritor Jorge Facuri, que está aqui do meu lado, que escreveu Assim Me Contaram. Fala de você, Jorge. Quem é você? Em primeiro lugar, eu agradeço, Dr. Célio, pela oportunidade de nós conversarmos sobre esse assunto, porque falar sobre literatura é sempre um prazer, né? Obrigado, Jorge. E qual é mesmo a sua pergunta, Célio? A pergunta é, quem é você? Tá. Quem é o escritor Jorge Facuri? Então, na verdade, assim, eu sou como todos aqueles que tiveram e têm vontade de escrever, né? Comecei muito cedo. Eu sou tatuiano. Sou da cidade de Tatuí, interior do estado de São Paulo, Brasil. Sim. É uma cidade ligada à música. Sim, muito conhecida como Terra da Seresta. E pelo jeito a literatura também, né, Jorge? E a literatura também, tem grandes autores. Afinal de contas, eu estou vendo aqui que você escreveu Os Mestres Lamparinos, né? Amigo das Estrelas, Lampejando 1 e 2, OVNI em Sorocaba, Um Brilho no Céu de Outubro, Os Viajantes e Outras Histórias. Inclusive virou um projeto, né, Jorge, Sim. Livro na mesa, né? Que estou vendo aqui. Rimando a Vida, o Assim Me Contaram, maravilhoso Assim Me Contaram, que o Jorge vai comentar daqui a pouco. O Apito da Memória, O Carvalho e Rubião, o Velho. Jorge, quando você começou a escrever esses livros maravilhosos? Então, na verdade, eu comecei a publicar os livros a partir de 2007, quando a editora Crearte de Sorocaba me deu essa oportunidade. Mas eu comecei a escrever com 15 anos de idade. Aliás, Os Viajantes e Outras Histórias foi o primeiro? Foi o primeiro, publicado em 2007. Certo. Eu me interessei muito jovem por ufologia, que é o estudo dos OVNIs que aparecem aí no mundo e que tanto a ciência quanto os ufólogos tentam entender qual a procedência, de onde vem e tudo mais. E eu obtive de um editor de Tatuí, José Reiner Fernandes, a oportunidade de escrever semanalmente sobre ufologia. Então foi essa a minha primeira experiência literária, escrevendo para jornal. Certo. Jorge, me fale aí das suas principais obras. Você falou um pouquinho aqui dos Viajantes e Outras Histórias. Os Viajantes e Outras Histórias, é interessante comentar que ele é um projeto, é uma ideia que o professor Alvarenga, aqui de Sorocaba, que é uma pessoa muito querida, muito conceituada, teve de colocar esse livro de bolso dentro da cesta básica dos trabalhadores. Olha que interessante. Como um alimento cultural. Alimento cultural. O típico alimento cultural. Rimando a Vida. O que fala, Jorge? É em versos, né? Todos em versos. São histórias reais e algumas fictícias que eu captei conversando, trocando ideia com várias pessoas e transformei. A capa é do Will, um artista aqui de Sorocaba que é um grafiteiro de renome. Maravilha. E vamos falar do Assim Me Contaram, né?
Que esse livro, inclusive, aparece um pedacinho da história da minha mãe, a Teresa Lúcia Fagundes. Isso. Me fala aí um pouquinho, me contaram, do Assim Me Contaram. O Assim Me Contaram me deu muito prazer, porque, como o próprio nome diz, assim me contaram, então eu tive que eu me dispus a ouvir as pessoas, e são pessoas simples, são pessoas que estão ao lado da gente, e a gente percebe que cada uma tem uma boa história para contar. Certo. Uma boa história para contar, e você só precisa ouvir, Certo. dar valor, Certo. dar ouvidos e transformar em literatura. A pessoa fica feliz por ela estar no livro, certo. A gente fica feliz por poder eternizar nas letras, certo. E a verdade é que isso é algo mágico, porque daqui a 50 anos eu não estou aqui, estão lendo o livro. Inclusive virou um projeto, né, na Escola Estadual Francisco Camargo César, né, esse livro, né, Jorge? Virou um projeto chamado Viva a Memória, Sim. que é voltado aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Certo. Aqui na Escola Francisco Camargo César, em Sorocaba, interior do estado de São Paulo, Brasil. Os alunos, curioso isto, eles percebem que os personagens do livro não são pessoas que estão longe daqui, que estão na Europa, que estão em algum local do mundo distante, mas que às vezes está no bairro. Sim, isso que é a mágica do Entendeu? E inclusive, né? A gente pode convidar o personagem para estar em sala de aula e conversar com o aluno. Aí o aluno tem duas oportunidades, o autor e o personagem. Se você pensar bem, isso é raro. Inclusive, esse livro aqui, O Apito da Memória, foi uma continuidade, não é, Jorge? Foi uma continuidade, porque o Assim Me Contaram me inspirou a fazer o Apito da Memória. Sim. Sabe por que esse nome Apito da Memória? Não, me fale. Quando você, às vezes, está quietinho ou fazendo alguma coisa e, de repente, vem a memória de alguma coisa que você nem estava lembrando, sim. é como se apitasse, né? Ah, entendi. Dá um apito, né? Entendi. E aí você... Entendi. Rubião o Velho, Jorge. Inclusive o nome do livro é bonito, porque fala Rubião o Velho, Contos de Sonho Acordado. Por que isso, Jorge? Exatamente. Nós temos, independente de cultura, independente do que for, o ser humano é sonhador. Sim. Né? Então, em qualquer lugar do planeta, as pessoas sonham. Sim. E o importante que acontece é que às vezes você acorda e tem fiapos, tem pequenos lances, pequenas lembranças. Sim. E se você anotar essas lembranças, com o tempo você consegue dar impulso, dar um gatilho para escrever uma história. Sim. Por isso, Contos de Sonho Acordado. Eu sempre digo o seguinte, sonho é de graça. Sim. Ninguém está cobrando nada de você, é de graça. Aproveite e faça isso. E o Carvalho, Jorge? O Carvalho segue essa linha, meio sonhadora, porém foi uma coisa interessante, porque eu me considero contista, eu nunca achei que fosse escrever uma história longa, um romance. No caso, o Carvalho é um romance místico. Certo, místico. É místico, não é uma história de amor, é um romance místico, é uma história mágica. Certo. Mas eu comecei, a partir de uma lembrança de sonho, pensando que estivesse escrevendo um conto. Entendi. E o conto não terminou mais. Olha isso, 120 páginas, e eu percebi o seguinte, falei, não sou eu que estou escrevendo, ele está se escrevendo, né? Isso é muito interessante. Jorge, qual a relação das pessoas que leem seu livro, qual a relação delas contigo? O que você tem com elas, o que é que elas têm com você? As pessoas que são seus leitores. Acho que posso responder dizendo que tem duas nuances aí. Aqueles que compartilham histórias comigo, aqueles que contam suas histórias, eu tenho prazer em ouvi-las, tenho prazer em ser ouvidas. Sim. Inclusive, posso adiantar para você algo que aconteceu no Apito da Memória. Não vou citar o personagem, tá? Certo. Mas eu ouvindo a história de alguém que viveu uma história muito intensa e que saiu de uma cama de hospital
que estava em vias de morte e se recuperou, e essa pessoa não conseguia chorar e precisava. E no ato de contar a história, ela teve uma crise de choro. Então nós paramos e deixamos essa pessoa chorar, e eu constatei que foi um momento de cura. Então eu pensei, nossa, quer dizer que escrever sobre alguém, além de ser prazeroso para mim, de dar a oportunidade da pessoa se eternizar, pode ser uma cura? Nossa, que Isso é fantástico. Jorge, qual a mensagem que você tem para as pessoas que querem falar de si mesmas, querem escrever? Qual a mensagem que você tem para as pessoas? Eu diria o seguinte: ouçam os mais velhos, principalmente os jovens, ouçam os pais, os avós, bisavós, conversem e captem a sutileza das histórias. E tudo isso é um cabedal, tudo isso é um grande tesouro que pode ser transformado em literatura. Sim. Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Jorge Facuri, escritor Jorge Facuri, por ter esse momento cultural, esse momento gostoso aqui, de falar dos seus livros, das suas obras, das suas muitas obras. E gostaria de dizer, Jorge, que nós todos admiramos você pela sua grandiosidade como escritor, como professor. E fico muito satisfeito e é um prazer falar de literatura contigo. Eu queria dizer também ao professor Dr. Célio que essa oportunidade é muito boa, uma oportunidade ímpar de nós conversarmos sobre isso tudo. Já estive algumas vezes na sua terra, Itaporanga, prezo muito o local, o povo lá, e quero até que você transmita um grande abraço meu para todos. Pode deixar. E agradeço pela oportunidade de estarmos juntos, viu? Muito obrigado, viu, Jorge? Prazer. Muito obrigado.